Olá, meus irmãos da Sociedade Espírita Boa Nova de Torres. É com muito carinho, é com muito agradecimento que eu estou trazendo para vocês uma reflexão. Agradeço o convite e recebo o meu carinho. E a reflexão que me foi sugerida pela casa é a lei de liberdade. A lei de liberdade está contida lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais. Lá constam todas as leis. Tem a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de sociedade, a lei de destruição e também tem a lei de liberdade. Temos que entender que as leis morais também são chamadas de leis divinas ou naturais. A lei de liberdade é uma dessas leis, faz parte. É até uma das maiores que tem lá no Livro dos Espíritos. Mas o que são leis morais? Para a gente começar a refletir. São as leis divinas, as leis de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. São as leis divinas. Sempre que o homem se afasta dessas leis, ele se torna infeliz. Então, sempre que nós estejamos na nossa trajetória não feliz, com certeza nós estamos afastados ou estivemos no passado afastados das leis de Deus, das leis morais, das leis naturais. Como tal, sendo as leis morais, as leis divinas ou naturais provenientes de Deus, essas leis elas são imutáveis e elas são perfeitas. Lembramos que as leis que precisam de ajuste, que precisam ser remodeladas, são as leis dos homens, devido à nossa imperfeição que ainda temos, né? Então, vamos ver o que é a lei de liberdade. O que nós vamos encontrar na lei de liberdade? A lei de liberdade, ela vai nos nortear a nossa encarnação. Ela vai nos cercear com o que é certo e o que é errado, o que é direito e o que é dever. Aí vocês podem me perguntar assim, eu tenho liberdade absoluta? Temos nós liberdade absoluta? Não. Nós não temos liberdade absoluta. Vocês poderiam me dizer assim, tá, mas e aqueles... Por que nós não temos uma liberdade absoluta? Porque nós sempre estamos interagindo com a outra pessoa, com outro ser humano. E nesta interação eu tenho direitos e eu tenho deveres. Mesmo aqueles povos, como cita o Livro dos Espíritos, que são os eremitas, que viviam afastados, isolados, né? Eles não tinham liberdade absoluta? Não. Porque mesmo eles, em algumas situações, em algum momento, eles tinham que fazer essa interação. Pois bem, e a liberdade de pensamento? Nós não temos a liberdade de pensar o que quisermos? Temos. Temos a liberdade de pensar o que quisermos, mas temos que ter em mente que Deus sabe tudo
que se passa conosco, ou seja, ele também sabe do nosso pensamento. E temos que entender uma coisa, que o nosso pensamento, ele vai plasmar no universo os chamados formas e pensamentos. Ou seja, então, se eu penso mal, eu vou plasmar algo que não seja legal. E eu vou ser responsável por isso, porque de uma certa forma eu estou contaminando, eu estou tornando esse nosso planeta, esse nosso mundo pior através do meu pensamento. Por que que lá no Evangelho, lá nos 10 mandamentos, não tem pecado por pensamentos e adultério? É exatamente isso, porque é através do pensamento eu também me comprometo. Porque por que que a gente fala tanto? Temos que pensar bem, pensar no bem, cuide o que você está pensando. É justamente por isso. Primeiro, que é bom para nós. E segundo, para que a gente não se comprometa ainda mais. Sabemos que a nossa consciência, né, é um pensamento íntimo, é só nosso. E, portanto, ela merece todo o respeito. A própria doutrina espírita nos recomenda que nós não podemos ferir as consciências com os nossos entendimentos, com o que nós achamos certo. Ou seja, todos têm o seu direito de pensar como querem, de ter na sua consciência aquilo que acham certo e errado. Temos que lembrar aqui que cada um de nós, neste momento, estamos num determinado degrau de evolução. Vai ter espíritos acima de mim, espíritos do meu lado e espíritos atrás de mim. Então, portanto, eu não posso, eu não devo cobrar de ninguém que tenha uma consciência igual a minha. Não, porque vai ter espíritos também superiores que têm consciência muito maior, muito mais alargada do que a minha, e mesmo assim eles não estão me cobrando isso. Aí entra, nesse momento, entra a minha relação, da minha relação com Deus. Eu e Deus, né? Somos nós com o nosso superior. Por isso que lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, é perguntado assim: onde está escrito a lei de Deus? O que os espíritos nos respondem? A lei de Deus está escrita na consciência. Então vejamos que cada um de nós, respeitando os seus graus evolutivos, tem na sua consciência a lei de Deus, na sua consciência psíquica. Não devemos nos esquecer que nos é ofertado sempre o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele é tão respeitado que nem mesmo Deus, os benfeitores, interfiram no nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas. Somos soberanamente acima dessa nossas escolhas, ou seja, eu escolho o que eu quero. Evidente que sempre nas minhas escolhas eu vou ter
a responsabilidade por elas, né? Se for no bem, ótimo. Se não for no bem, vou responder também. E se for no bem, eu vou receber as benesses, né? Então, o livre-arbítrio é algo que nem mesmo Deus interfere. Então, por isso, esse respeito que temos que ter com a consciência dos nossos irmãos de caminhar. Aí a gente pergunta assim, mas como se aplica a lei de liberdade perante, às vezes, as escravizações que nós sofremos, né? Essas escravizações, elas podem vir através do poder, da política. Nós sermos escravizados por ideias. Isto a lei de liberdade contempla. E temos certeza que isso não faz parte da lei de Deus. Porque temos que entender que o mal vai ser mal sempre, em qualquer situação. Mesmo que ele esteja travestido como um pseudo-bem. Mal é mal. O apóstolo Paulo, esse grande colaborador do cristianismo, ele vai nos dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Ou seja, ele está fazendo um chamamento aqui muito pertinente à lei de liberdade. Quando ele diz que eu posso fazer o que eu quiser. Mas não nos esqueçamos que vamos responder por tudo isso. Quando ele diz, tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Mas nem tudo me convém. Ou seja, nem tudo que eu posso fazer pode vir em meu benefício. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que observar essas questões para não cairmos novamente nesses arrastamentos pelo mal, pelas nossas más escolhas. A lei de liberdade também nos explica as chamadas fatalidades, né? Às vezes são essas fatalidades, elas podem surgir como em forma de uma deficiência física, ou fatalidades que estão prescritos no nosso projeto de reencarnação para nós passarmos. É evidente que se for uma deficiência física, nós já traremos isso conosco de nascença. Agora, essa lei de liberdade, ela também pode nos favorecer que muitas vezes no nosso projeto reencarnatório, por uma questão de prova ou de expiação, não vem aqui o caso. Está lá que eu teria que passar por determinado processo, né, para alavancar a minha evolução. Pois bem, muitas vezes nós não passamos por determinadas situações. Por quê? Porque ao longo da nossa existência nós já fomos trabalhando e essa virtude que eu precisaria trabalhar, né, que estava ali prescrita para mim, eu já trabalhei, então eu não preciso trabalhar. Então, o que seria muitas vezes uma fatalidade para mim, uma doença, alguma coisa que eu tivesse que passar, né? Eu não passo, por quê? Porque eu já fiz tantas coisas no bem nessas existências,
já aprendi tudo o que eu precisava, que essa fatalidade que me aconteceria para mim aprender, eu não passo porque eu já aprendi, então não tem necessidade. Isso são misericórdias que Deus nos fornece, que os benfeitores nos ajudam para que a gente possa sempre se melhorar, sempre se restabelecer, sempre se refazer. Nós temos que ter sempre muito claro que as leis divinas são leis que foram colocadas por Kardec, lá no Livro dos Espíritos, como um farol de luz a nos elucidar por onde e como nós temos que andar. Porque a doutrina espírita, ela não nos proíbe de nada, nada. Como disse o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que a doutrina me contempla com a liberdade. Agora, dentro dessa liberdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o melhor, tendo respeito pelo meu irmão, entendendo que cada um está no seu patamar de evolução, que eu não posso ferir consciências. Isto não quer dizer que eu tenha que tomar por verdadeiro. Não. O não aceitar já está nos dizendo que eu escuto, mas eu não aceito. Eu acho que aquilo para mim não serve, mas é uma questão dele. Eu tenho que respeitar. E essa lei, ela vai assim nos contemplar, ela vai nos aclarar a maravilha que a doutrina nos diz que podemos sim sermos livres, desde que essa liberdade seja uma liberdade onde eu não interfira, eu não fira nenhum irmão de caminhada. Uma liberdade minha para comigo, para os meus pensamentos. Eu tenho que ter essa liberdade muito consciente, saber que precisamos pensar bem, que precisamos sempre estar muito bem aclarado as nossas formas e pensamentos. Essa lei simplesmente ela nos norteia, vem por aqui, não vai por ali. Mas a escolha é sempre nossa. Mas não podemos nos esquecer que todo plantio tem uma colheita. O que eu semeei, as sementes que eu utilizei, eu vou ter que colher. Isso é lei. Isso é lei de causa e efeito, né? Então, assim, eu teria mais do que falar sobre a lei de liberdade, mas como a gente tem pouco tempo, eu vou ficar por aqui, mas só para situar, assim, o que trata a lei de liberdade. Então, eu espero que vocês possam ter, assim, aproveitado um pouco essa explicação, essas reflexões que eu trouxe, e espero mais ainda que cada um de nós possa usar
a sua liberdade, o seu livre-arbítrio de uma forma coerente, saudável e feliz. Porque estamos nesta caminhada evolutiva para crescermos enquanto espíritos imortais que somos. E para isso nós temos Jesus e os nossos benfeitores amigos que caminham lado a lado na nossa encarnação. Então, que o Mestre Jesus derrame as suas bênçãos, a sua paz sobre todos nós nesse momento. E muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela escuta e que a paz seja feita entre nós. Que assim seja.